Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus, nosso amado irmão, nos envolva com tuas bênçãos, com teu amparo. Que Ele possa estar conosco, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos. E que juntos possamos perceber que a sua misericórdia nos envolve. Que assim seja. Para meditarmos hoje à noite, nós trouxemos uma reflexão do livro Luz no Lar. Esse livro traz mensagem de vários espíritos, foi psicografado por Chico Xavier. A mensagem de hoje é de número 43, que diz o seguinte: a mulher ante o Cristo. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentavam-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante a Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imacessível da estrela de Nazaré. Emmanuel. Então podemos perceber
como é prestimosa a presença da mulher em nossas vidas. Como é importante tê-las conosco. O espírito abnegado, dedicado, cheio de amor, de dedicação, de carinho, a nos envolver, a nos amparar. As mulheres, no posto em que buscam estar, elas procuram expressar sempre o seu melhor. Elas procuram colaborar, mesmo que inconscientemente, na obra do Senhor. Então aqui Emmanuel ele nos dá exemplo de várias mulheres que foram tocadas pelo verbo renovador do Divino Mestre, né? E que naquela época as mulheres sofriam muito pela falta de respeito, tanto é que nas escrituras nós quase não ouvimos falar de suas vidas, de como elas estavam, de onde elas vinham, a não ser pelo marido que tinha, pelo esposo. Aí sim, algumas foram citadas de certa forma ainda no Evangelho. Mas fazendo o estudo mais minucioso, como Emmanuel nos traz, ele nos traz exemplo de mulheres que fizeram grandes diferenças no mundo, como Madalena, né? Que se tornou uma prostituta por força da covardia do seu esposo, né? Porque era um homem truculento, ela se tornou prostituta, mas saiu daquelas trevas em que se encontrava. Ao sopro renovador do Mestre Jesus, buscou a luz, se iluminou e levou a luz a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar com ela, né? Joana de Cusa é um exemplo maravilhoso porque ela, no ambiente doméstico, quando ela soube de Jesus, dos seus ensinamentos, tentou deixar o seu lar e seguir o Mestre. Só que o Mestre disse a ela que ela seria muito mais importante no seu lar. E ela assim se dedicou ao seu lar e pôde trazer a renovação àqueles que conviviam com ela. E assim tantas são as mulheres. Imagine aquelas mães que têm filhos com problemas de saúde, são doentes, são dementados, são deficientes físicos. Se não for uma mãe para cuidá-los, quem seria? Nós sabemos que existem-se algumas exceções, mas por que será que existem essas exceções? Que dores esses espíritos trazem na alma a ponto de não acolher o seu filho necessitado? Então, percebemos que no geral, a maioria das mulheres, elas procuram fazer o seu melhor, expressar o seu melhor, colaborar dentro de casa e hoje em dia, mais do que nunca, as mulheres procuram estar auxiliando, quando na maioria das vezes elas não assumem a total responsabilidade sobre o seu lar. E o homem demanda ao mundo em busca de riquezas, de prazeres diversos e muitas vezes até violenta e agride muitas delas que estão por aí a sofrer no meio do mundo sem ter um direito a uma vida digna, né? A uma vida digna. Que a gente possa ver no exemplo dessas mulheres, como também nós vemos no exemplo de Dorcas, né? A costureira que foi amparada por Simão Pedro, foi colaboradora ativa na assistência aos infortunados. Febe, então, deu um grande auxílio ao Paulo de Tarso com relação às epístolas, né? Lídia também foi uma mulher corajosa, extremamente corajosa, em que em Filipos ela abriu o seu lar para que o Evangelho fosse implantado, para que o Evangelho de Jesus não morresse, mas fosse propagado a quem necessitasse.
né? E ali o evangelho nasceu de forma simples, não exatamente tranquila, mas foi perseverante, né? E também elas eram fatores de padrões morais altíssimos, né? Que elas eram muito dedicadas, tinham toda uma questão a zelar da sua integridade, da sua moral, e elas procuravam agir da melhor forma possível, né? Então, até no momento de nascer, quando Jesus precisou vir ao mundo, esse espírito de luz, sabemos que tudo é através de uma mulher, mas esta menina moça, dedicada, que reconhecia no Evangelho a sua forma de viver, a sua forma que deveria ser a sua forma correta de se viver. Ela, quando foi escolhida, não foi por acaso, né? Foi porque ela tinha qualidades para poder ser essa luz que amparou o Mestre quando ele veio estar no meio de nós, né? Dedicada, aceitou as questões que lhe foram impostas, de certa forma, por causa do nascimento desse filho que foi gerado de forma diferenciada, mas confiou, tinha uma fé profunda em Deus, no Senhor, e ela se entregou e permitiu que tudo acontecesse, o acompanhou, o sustentou, né? Foi amada muito por seu filho e sofreu muito. Uma espada, como uma espada a cravar-lhe no coração, no momento em que ela viu seu filho ser morto e crucificado, por trazer ao mundo a luz da verdade, do entendimento, né? E mesmo assim, em alguns momentos ela ficou sem saber o que fazer, porque ela via que eram questões muito sérias que o filho dela vinha corrigir, mas esteve ao todo tempo ao seu lado e procurou auxiliá-lo da melhor forma possível. Que nós, onde nos encontremos, nós possamos também perceber nessas figuras femininas a capacidades que elas têm de nos auxiliar, de nos trazer o amparo, de nos trazer a luz que necessitamos. Que nós possamos perceber a dedicação que elas têm para conosco e saibamos valorizar. Saibamos defendê-la, se for o caso. E que possamos juntos aprender com o Mestre Jesus como é importante a gente amar, aceitar e, acima de tudo, reconhecer como são importantes as pessoas na nossa vida, especialmente nossas mães, as figuras femininas que fazem parte da nossa vida. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare, nos oriente para caminhos melhores, para que nós possamos entender os seus ensinamentos de luz e que saibamos nos amar e nos respeitar na posição em que nos encontramos. Obrigado, Senhor, que Tua presença amorosa seja constante nas nossas vidas. Muita luz, muita paz para todos. Um grande abraço. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como
festa